seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Futebol Livre, a mais jovem resenha esportiva da Bahia. Estamos aqui batendo um papo com o Tilé, com o meu programa dele, que é um sucesso na Bahia, na metrópole. Parabenizar por todo o sucesso alcançado, Tilé. Né? E hoje a gente se encontra aqui na premiação da Emissora Brasil. Ele foi premiado com personalidade do ano. Você tem alguma coisa para falar sobre a premiação, sobre esse evento, né? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar no Futebol Livre. Como eu disse aqui no início, nós não falamos de público, mas uma parte gravada, que eu acho isso da maior importância, porque pouco se valoriza as figuras. Eu não quero me incluir, não, mas estou já ampliando para aqueles que foram homenageados. Né? Existem inúmeros desportistas que fazem belos trabalhos, mas que não tem isso colocado na mídia. Né? Então eu acho que isso é da maior importância. Parabenizo a Emissora Brasil pela iniciativa. Né? Fiquei muito honrado de ter sido um dos apontados para ser homenageado. Né? E acho que isso só faz dignificar o desporto baiano de um modo geral. Vou me aponderar do nome, do título do seu programa, Tilé. Fique à vontade, fique à vontade. Tilé, a gente vê muita manifestação hoje com relação à insatisfação de uma determinada camada dos consumidores de futebol na Bahia hoje. Né? Falando do Fora de Naldo, é um hashtag, a gente vê muito isso nas redes sociais, é um movimento que tem ganhado corpo, a gente não pode deixar de falar disso. Você como imprensa, como uma pessoa que também vive o futebol, o que você tem para falar sobre esse tema? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o desgaste de Edinaldo é um desgaste natural pelo tempo que ele já tem à frente da Federação de Futebol. Eu não vi, nesses meus 40 anos de rádio, 40 anos de profissão, eu nunca vi um presidente fazer 2 mandatos bons. Porque ele faz o primeiro bom, via de regra, né? Ele faz o primeiro mandato bom. Eu tive a oportunidade de participar de 3 mandatos com o presidente. Acho que ele ligou, foi isso que eu parei. Tá gravando. Eu participei de 3 mandatos da federação, né? Talvez o melhor de todos, o de Antônio Piton, isso em 1985, mais ou menos. Né? Depois participei, já tinha participado antes, mas de uma forma mais simples, né? Com o Marcos Andrade Dias, e participei também da gestão como assessor da presidência de Virgílio Aliso da Costa Neto. Todos 3 fizeram grandes trabalhos, principalmente nos seus primeiros mandatos. Mas quando chega no segundo mandato, já começa a ter o desgaste natural do cargo. No caso específico de Edinaldo Rodrigues, o desgaste dele é maior porque ele não tem 2, ele já tem quase 4. Ele está completando praticamente o 4º mandato. Né? Então, Com a possibilidade de reeleição, né? Sim, porque o estatuto da federação permite isso. Eu me lembro que a última não, que ele deve ter feito alguma reforma, eu não tenho conhecimento. Mas eu participei como integrante da comissão, na gestão de Virgílio, de uma reforma estatutária que inclusive melhorou a situação que hoje se apresenta. Porque, por exemplo, antes o clube profissional tinha direito a 1 voto, assim como a liga também. Né? Nesse grupo que fez a reforma estatutária na época de Virgílio Aliso, participamos eu, Virgílio, Simval Vieira, salvo engano, mais 1 ou 2 pessoas, que eu não me recordo os nomes agora. Foi aí que nós criamos a possibilidade dos clubes profissionais, por exemplo, chegando até o Campeonato Brasileiro, ter um peso maior de votos. É a meritocracia, o clube que ganhou, né, mais competições tem que ter mais votos que os outros. E o Bahia chegou, por exemplo, a ter hoje 6 votos no processo eleitoral. Só que o universo de ligas é muito maior, né? Devemos ter mais de 200 ligas. Primeira, segunda divisão, tudo isso foi Você quando for somar isso, não dá 50. Né? E as ligas são 200, então as ligas continuam mandando, sem querer aqui menosprezar as ligas, mas eu acho que esse processo está equivocado. O presidente das ligas do interior escolhe aquele que vai gerir o futebol profissional. Então eu acho que isso precisa de um estudo muito amplo, inclusive para poder talvez fazer uma divisão, termos uma liga de futebol para o interior, né, e a Federação Brasileira de Futebol para o futebol profissional. Então quem elege, no caso, na minha ideia, quem elegeria ou elege o pessoal que dirige os destinos do futebol profissional deveria ser os clubes profissionais. Né? E uma liga que definisse os destinos do futebol do interior. Eu acho que esse critério seria mais justo. Né?
Entretanto, o que acontece? Os presidentes da federação têm um mandato por causa das ligas do interior, então eles não querem nunca fazer esse tipo de divisão. Então eu acho que o Edinaldo está passando por um processo de desgaste. Eu já disse isso a ele, inclusive, pessoalmente, né? Que acho que não é mais interessante a figura dele, não é porque ele tenha isso ou aquilo a se queixar, todos vão ter, qualquer um vai ter nesse tipo de processo, e toma posições que não agradam a todo mundo, né? Mas acho que pelo desgaste ele deveria refletir sobre esse tema, né? E dar um novo direcionamento, né? Discutindo amplamente e tal. Eu não digo que sou a favor nem contra, eu procuro nas minhas colocações tentar fazer justiça. Tem coisas que ele age certo, tem coisas que ele acaba agindo de uma certa forma errado, né? Então eu acho que esse é um processo natural de desgaste pelo tempo de quase 16 anos, né? E que merece realmente uma análise mais profunda no sentido de se dar novos destinos, apresentar uma cara nova, nada contra ele, mas uma cara nova para poder realmente tentar se fazer um trabalho novo, né? Um trabalho com outro tipo de visão, talvez, né? Eu vejo por aí. Alternância, então, para você eu acho que é essencial. fundamental. Tá. Por exemplo, foi o grande destaque do Estatuto do Bahia, porque antes também o Bahia tinha a mesma coisa da federação. O cara podia se reelegendo. E o que aconteceu? Começou a se formar grupos de famílias, né? E isso era de pai para filho desde 1910. E não é tão distante isso, né, Tio? Não, isso não foi assim. Né? Então eu acho que esse processo atual do Bahia, o Vitória vai passar também por um processo desse tipo, pelo que me disse numa entrevista o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catarino Gordilho Filho. Esse processo do Bahia é mais salutar, porque o cara tem direito a um mandato de 6 anos, né? 3 e uma renovação com mais 3, se assim entender a Assembleia Geral de Sócios. Então, eu acho que é mais justo ficar num mandato de 6 anos. Eu sou a favor de outra coisa. Eu sou a favor de um mandato único, com 4 anos. A nossa chapa propôs isso como campanha, né? Como tema de campanha, promessa de campanha, que seria não um mandato de 3 anos renovado com mais 6. Na minha visão, deveria ser um mandato de 4, mas um mandato único. Você veja que quem já ampliou muito esse universo, quem hoje tem assim que eu acho que é uma democracia que merece até elogios, é o do Corinthians. O do Corinthians não tem reeleição e o presidente só fica 3 anos. Porque isso dá uma alternância de poder que mostra todos os sentidos que estão envolvidos com o clube, né? Todas as ideias. Então, eu acho que é nesse sentido aí. Não é o fato de querer tirar fulano, beltrano ou ciclano, né? Mas o que acontece é que se fala muito em democracia e transparência no futebol e isso não existe. Isso é balela, isso é tema de campanha, de promessa de campanha. Mas quando chega lá, não faz, não pratica, né? O Bahia, por exemplo, agora alguns conselheiros foram autorizados a ver os contratos em nome dos clubes, os contratos que foram feitos pelo clube, né? E quando chegou lá, taxa preta em todas as informações de valores. Coberto era uma xerox, coberto uma taxa preta. Então, isso é transparência? Não é transparência, né? Não é aqui criticar por criticar. Estamos apontando uma forma de que é uma coisa equivocada. Isso não é transparência. Como democracia também não existe. Tila, como profissional da imprensa, você já me oportunizou a fazer minhas 2 próximas perguntas. Eu fazendo uma só. Pode ficar. Pra gente tentar. Eu sei que você tem meu descompromisso, mas eu queria que você me falasse. Você falou em política, tanto do Bahia como do Vitória, e realmente são os 2 clubes de destaque. A gente não tem muito o que dizer ainda, porque é um mandato novo. Eu queria que você me falasse. A gente está fechando o ciclo de Marcelo Santana, não sei se ele é candidato à reeleição, ele não fala muito disso, ele só quer falar muito disso a partir do 2º semestre. Ele já deu alguns indícios, mas eu queria que você me falasse do primeiro mandato de Marcelo Santana e, em seguida, falando da expectativa dessa nova presidência do Vitória também. Olha, eu não sou uma pessoa, porque fui candidato opositor a Marcelo, que vai chegar aqui para deitar falação contra Marcelo. Até porque eu acho que esse não é o meu perfil, né? Eu cheguei onde cheguei com 40 anos de rádio, 40 anos de profissão, graças a Deus sendo respeitado pela grande maioria, quase que uma maioria, não vou dizer que é unanimidade, porque ninguém agrada a todo mundo, né? Mas eu acho que a maior promessa foi que era a vez do futebol. E praticamente ganhar a campanha com esse chavão, né? E na realidade, até agora, nós não vimos a vez do futebol. O Bahia deixou de ser clube, não existe mais sede social, o Bahia hoje é time de futebol. E se não se vai bem no quesito futebol, não está bem a administração.
Né? Porque você pagar em dia é uma obrigação, você ter suas contas em dia é uma obrigação. Se você assumir um clube com dívida, você já sabia disso antes de assumir. Então, essas questões aí, me parece que são questões de uma obrigação de quem fosse assumir. Então, o sujeito fala assim, estava fazendo uma grande administração. Que grande administração? Teve o mérito agora de subir para a Série A. Mas do jeito que subiu, não agradou nem a própria torcida. Por quê? Porque o Bahia fez uma festa na boca do Rio, achou um terreno enorme, porque imaginava o quê? 30, 40, 50 mil pessoas. Não deu 5 mil. Porque a torcida não estava satisfeita como o clube subiu. Acho até que comete uma injustiça, alguma parte da torcida. O Bahia subiu porque o Náutico não ganhou, perdeu. Não. O Bahia fez 63 pontos, o Náutico fez 61. Então o mérito foi do time do Bahia. E isso foi mal analisado, mal colocado. Né? Por isso, até, eu acredito que tenha influenciado aquela festa que foi fraca para a grandeza de ter subido, ter voltado à primeira divisão. Né? Mas isso, se você for perguntar um torcedor, o torcedor vai dizer, não, tudo bem, subiu, mas não subiu bem, foi o Náutico. Não, eu acho que não é bem por aí. Então eu vejo por essas duas vertentes. A parte administrativa e financeira, caminhando, poderia dizer que razoavelmente bem, porque tem muitas dificuldades, realmente, e ele não vai resolver isso em 3 anos, talvez nem em 6, né? E a parte do futebol, que seria o carro-chefe, não anda bem, embora tenha subido, acho eu, pelos méritos do próprio Bahia, porque fez mais pontos do que o Náutico. Né? Então, eu acho que esse ano de 2017 vai ser o ano divisor de águas. Se ele for bem, tudo bem. Né? For bem na primeira divisão, então subiu, se preparou para fazer uma boa campanha, aí ele terá, acredito eu, grandes chances. Né? Não estou aqui para dizer que eu não vou torcer nunca contra o clube, mas se não permanecer na primeira divisão, a eleição será uma semana depois do último jogo. Né? Segunda quinzena de dezembro. Mas eu vejo que tem que ser provavelmente no dia 9, porque termina a primeira primeira... dia 16, o segundo sábado. Segundo ou terceiro sábado. E a Série A termina na primeira semana de dezembro. Vai até 3 ou 4 de dezembro. Então, ou 2 de dezembro, não me lembro agora. O primeiro domingo de dezembro. Então, tudo isso aí vai depender muito de como as coisas se apresentarem. Né? Eu vejo que alguns grupos já comentam de nomes, né? Sempre me perguntam, você vai ser candidato de novo? E eu tenho procurado ser sincero. É uma pergunta do Futebol Livre também. Eu tenho procurado ser sincero ao dizer que não pretendo sair candidato a presidente. Posso, não vou negar isso, fazer parte de uma chapa na condição de vice-presidente, se o candidato à presidência for Virgílio Aliso da Costa Neto. Porque eu trabalhei com ele, sei da figura de caráter, de honestidade. Então, a ele, eu concordo, eu me coloco como vice-presidente porque eu acho que ele tem uma história de 7 anos presidente da federação, 13 anos como diretor de competições da CBF, um cidadão nordestino, baiano, que fica 13 anos, não pode ser por outra coisa a não ser por mérito, porque senão já tinham tirado. Né? Ele implantou o campeonato de pontos corridos, então eu acho que o Virgílio tem muito a somar, e acho que os dois nomes somam, digamos assim, um completa o outro. Porque ele pode não ter a vivência do campo, que é o meu lado mais forte, pelo fato de ter representado jogadores muitos anos, ter uma série de contatos com empresários colegas pelo Brasil inteiro. Porque existe uma grande falácia, uma grande mentira que se diz que o empresário prejudica o futebol. Alguns sim, os maus empresários prejudicam, mas o futebol não vive hoje. Você não consegue fazer hoje nenhum negócio no futebol se não tiver o empresário envolvido. Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que isso é errado. Mas não adianta, você leva um jovem falando hoje... um fato. Você leva um jovem de quem vive no meio. Então, você leva hoje um jovem para fazer uma avaliação, o cara pergunta para você, quem é seu empresário? Se não tem, então se não tem empresário, não interessa. Qual o motivo disso? Não me pergunte, porque eu nunca fui cartola. Né? Mas acho que isso mostra que a condição de empresário, que pode até prejudicar em alguns momentos, né, hoje é instituída. A própria FIFA reconheceu isso, estabeleceu o agente. Né? Então, é algo que é um besteirol de quem não sabe o que está falando. Mas a torcida do Bahia pode esperar essa chapa? Ela está mais próxima da realidade? Bem provável que sim. Essa chapa, na verdade, já deveria ter sido lançada em 2014. Mas 25 dias antes da eleição, o Virgílio passou por uns problemas de saúde, teve que fazer uma pesquisa muito ampla, tal, então
20, 25 dias antes, ele me telefonou pedindo desculpa, mas que não ia ter como dar sequência à candidatura. Então, eu voltei a ser candidato para poder apresentar uma outra opção. Né? Mas, nesse momento, tudo indica que é isso que vai acontecer. E a expectativa com relação ao ano que começa, né? Ao mandato político no Vitória que começa, com muitas contratações, Simval Vieira sendo destaque hoje no Senado Nacional, né? Eu acho Falam muito de Egídio também agora, o Patrick já assinou, né? Já foi lançado, então ultrapassando mais de 10 contratações boas. Eu acho que Simval tem mostrado aquilo que eu sempre preguei, de ser conhecedor, de ser do ramo, melhor dizendo. Além de ser conhecedor, de ser do ramo. Você não vai aprender a fazer futebol com pessoas que nunca viveram nesse meio em 3 anos ou 6, não vai. Futebol tem particularidades que a vida, por exemplo, de um cara de gestor de uma empresa é totalmente diferente. O contato com o atleta, a forma de você se relacionar com o atleta, tudo isso tem particularidades. Né? Eu acho que Simval se encaixa nisso aí. E por isso, aí eu vou falar de teoria, porque na prática a situação pode se apresentar como diferente. Na teoria, ele contratou muito bem. Só acho que, se você me dissesse assim, você não viu nada de errado nesse processo, eu só acho que ele deveria ter balanceado um pouco mais a questão da idade. Porque o Vitória contratou muitos jogadores de 28 anos para cima. Muito se fala. Aumentou muito a faixa de idade do Vitória, né? A média. Muito se fala em 3 anos de contrato para Cleiton Xavier, que tem 33 anos. Se fala muito isso também, Tiago. Aí é onde eu acho que houve um certo erro. Agora, só a prática vai nos dizer. Não, o Simval estava certo, o Simval estava realmente errado. Né? Isso aí é com a prática e com os resultados. Agora, não pode. Perde um jogo pro Botafogo da Paraíba, o mundo caiu. O Bahia, digamos, perdeu aquele jogo só no exterior. Né? O mundo não cai por causa de uma partida. A gente tem que ter bom senso, né? E entender que não se forma um time de futebol novo, completamente diferente do que era. Né? A estrutura hoje é outra, totalmente diferente. Você querer que com 10, 20 dias já haja um progresso, que o torcedor não tem paciência para essas coisas, um progresso extraordinário. Não vai acontecer isso nunca. Por isso que eu mesmo, profissionalmente, que ainda exerço uma função de apresentador de programa, profissionalmente eu entendo, e aí eu criei esse negócio para mim mesmo, que eu só devo começar a analisar o rendimento desses times depois do Carnaval. Aí você vai, por que depois do Carnaval? Porque o cara começou em 2, 3 de janeiro, Carnaval é quase que 20 e pouco de fevereiro, você tem 45 dias, 50 dias aí. Seguida e aí já que é em abril. Mas aí você já começa a ter que ter cara. Você fala imediatamente após o Carnaval, o time precisa ter cara. Porque ele já teve 45 dias para treinar. Entendeu? Ele teve aí um tempo para preparar, arrumar, né, e dar uma cara de time que ele está dirigindo. Quer dizer, no caso específico, é o treinador. Eu não me sinto à vontade para cobrar antes desse período. Porque se você quer fazer futebol realmente profissional, você tem que entender que não é da noite para o dia. O torcedor não gosta disso, o torcedor é imediatista, né? Quer resultados imediatos, quer resultados com 2, 3 partidas, tem que estar goleando todo mundo. Por exemplo, no Campeonato Baiano, eu acho que a função de Bahia e Vitória é exatamente o que aconteceu em Bahia e Bahia de Feira, e Vitória e Flamengo de Guanambi. Por quê? Esses times, o presidente do Flamengo de Guanambi esteve no meu programa e disse que a folha dele é de R$110 mil. Um jogador só do Vitória ganha mais do que isso. Desses nomes aí que chegaram. Cleiton Xavier ganha 300 mil. Então ele ganha quase 3 folhas do Flamengo de Guanambi. Então, é uma disparidade muito grande. É uma disparidade muito grande. O que acontece com esses times aqui, que ninguém procura menosprezar, diminuir e tal, é o que acontece a nível nacional. A nível nacional, Bahia e Vitória são os pequenos. A Globo, ela desencandela, ela joga dinheiro em Flamengo, em Corinthians, depois vai para os clubes de segundo grupo, Bahia, Vitória, Sport, ficam lá embaixo, entendeu? Então, o que acontece no Campeonato Baiano é exatamente a mesma coisa que acontece no Bahia e Vitória no Nacional. No Campeonato Baiano, os pequenos recebem pouco. Bahia e Vitória ainda recebem 850 mil. Eu, se fosse presidente da federação, ou se pudesse dirigir algo sobre o que eu vou dizer agora, eu faria isso. Bahia e Vitória deveriam ter, digamos, isso é muito difícil, parece até coisa ilusória, deveria ter um pouquinho mais de vou dizer compaixão, que é um termo muito forte, mas de compreensão, pronto, achei o termo. Deveria ter um pouco mais de compreensão com os pequenos, porque eles recebem 850 mil pelo campeonato.
né, e os outros recebem 100 e pouco. Então cria essa disparidade também a nível estadual. Né? Eu acho que eles deveriam. Sei que isso é difícil. Se eu fosse o presidente, eu iria encampar uma campanha desse tipo. Aí o cara ficaria aí com uns 500 mil, abriam mão de 350 mil cada um, para que cada um tivesse mais 100 mil. Para poder dar um pouquinho de cara a esses times. Esses times praticamente são formados em cima da hora. Então, começam o campeonato, alguns relativamente bem, como é o Fluminense de Feira, por exemplo, que eu acredito que seja desses do interior. O João Wagner agora, né? Já começa um pouquinho melhor, porque eles começam mais cedo, final de novembro, tem dezembro todo treinando. Então eles já chegam no estágio físico melhor. Mas quando o Bahia e o Vitória entrarem nos eixos do estágio físico, isso vai fazer a diferença, porque a qualidade técnica do jogador é muito superior ao dos times pequenos. Né? Então, eu acho que os clubes precisam ter um pouco de compreensão com os menores, né? Ceder um pouco nesse sentido, até se tiver, por exemplo, jogadores da base, emprestar para reforçar, não emprestar aquele que é terceiro, quarto, como fizeram com o Galícia. Emprestaram 2 jogadores que jogaram no Bahia, nas categorias de base. Né? Então eles eram reserva. Então, o que é que isso vai somar para o Galícia? Nada. Deveria ter uma compreensão de se emprestar os destaques da base, então, para que eles ganhem corpo, eles ganhem projeção, joguem no estádio como a Arena Fonte Nova contra os seus próprios clubes. Acho uma tremenda babaquice, por exemplo. Meu jogador não posso botar para jogar contra meu time. A CBF ano passado tinha proibido, esse ano está liberado de novo essa cláusula de empréstimo. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de compreensão dos grandes com relação aos pequenos. Ou a gente faz isso, ou a gente parte para... não estou dizendo que essa é a fórmula ideal, mas que se discuta uma fórmula nesse sentido, ou então, fatalmente, o Campeonato Baiano, em 3, 5 anos, praticamente ficará perto da morte. Né? Essa que é a verdade. Eu queria agradecer muito pelo tempo disponível aqui, a entrevista que foi maravilhosa para o Futebol Livre. Tila, eu sei que você não é de ficar em cima do muro, eu tenho que fazer pelo menos uma perguntinha. Bavi vai derrubar técnico esse ano, esse primeiro Bavi agora? Bem provável. Bem provável, porque quando um ganha do outro, a casa parece que vai desmoronar. Né? Então eu acho que isso pode acontecer. Pode acontecer. Se não acontecer, mais cedo. Porque Copa do Brasil, você começa pegando um Sergipe e um Lusiânia, é fácil. Não quero aqui tirar o mérito da vitória dos dois. Mas, quando vai se afunilando, a gente sempre fica no meio do caminho. Né? Então, pode acontecer isso sim. Eu acredito que isso possa realmente acontecer. Agradecer demais a oportunidade. Eu que lhe agradeço. Quiser deixar alguma palavra, Tila? Não, agradecer realmente a oportunidade. Eu gosto dessas entrevistas assim, com temas interessantes. Tá? Eu acho que o rádio precisa sair da mesmice de se noticiar o que foi o treino, titulares contra reservas, 40 minutos, 50 minutos, 2-0. Acho que nós temos que procurar temas específicos para discutir mais. Obrigado. Discutir mais a coisa com mais profundidade. A gente não pode ficar nessa mesmice. Né? E é esse, me permita aqui fazer uma propagandinha. Claro. É esse que é o viés do Papo com Tilé. É um programa diferente, né? Que se apresenta assim, eu e um convidado durante uma hora. Se o convidado não for, eu estou ferrado. Tenho que repetir um programa. Né? Graças a Deus, estamos chegando quase nos 400 programas das 2 emissoras. Já fizemos a 201 agora na Metrópole, tinha 148 quase 350. E entrevista todo mundo, né, Tila? Jogador, dirigente, ex-jogador. Quem pode ajudar de alguma forma no futebol. Acrescentar alguma coisa, exatamente. Não vai estar ali um cara que é meu amigo, que nunca teve história no futebol, não. Aí não interessa. Tenho que respeitar o público que me ouve. Mas a ideia é se ouvir todos os segmentos, entendeu? E trazer entrevistas que muitas vezes você não consegue ouvir, porque você dá hoje 1 hora de rádio, 1 hora de relógio a uma pessoa só para falar, é difícil. Né? E sou eu e aquela pessoa. Então, esse é um tipo de programa diferente. Tenho a esperança de que muita coisa modifique no rádio esportivo, porque a gente precisa realmente mudar um pouquinho esse quadro de mesmice que nós temos em todos os sentidos. Rádio, futebol em campo, dirigentes, tudo por aí. O Futebol Livre acredita muito nisso e agradece. Obrigado. Obrigado, Tânia. Obrigado. Futebol Livre.